Na presença do amor. Tem uma citação, 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama ao seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar em vez de acusar e de servir. É necessário trazer o coração sobre a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando as semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem de vida se modifica, uma vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mais que o crime te procure os ouvidos. E cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, como esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre, mais a cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Raquel, como você apressa? Jesus, tu és o nosso mestre, mas nós queremos te chamar de divino amigo, que como um irmão mais velho que és, nos senta em teu colo e nos conta histórias edificantes, lições para que a nossa vida seja vivida dentro dessa moral, dessa ética, de fraternidade, de tolerância, desse amor que tão pacientemente tu nos ensinas. É com essa sensação de sentados em teu colo, ouvindo os teus ensinamentos, que todas as tardes, nesse mesmo horário, com o coração alegre, nós nos encontramos, porque a voz de cada um desse grupo é inspirado pelos teus mensageiros que trabalham no bem, que trabalham na luz, que trabalham no amor. Obrigada, Jesus, porque nunca te cansas de nós. Nunca cansas de repetir as tuas histórias, os teus ensinamentos. E a única coisa que podemos oferecer é a nossa perseverança, é a nossa vontade
de crescermos espiritualmente, para encontrarmos os teus braços amorosos, as tuas mãos que se estendem para nós. E agradecidos por mais essa oportunidade desse encontro fraterno, rogando aos teus mensageiros que nos inspirem, nos sustentem, nós pedimos pelo início do nosso estudo nessa tarde. Graças te damos, Deus, nosso Pai, por mais esse dia. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Raquel. Todos estão bem? Bom, esse trabalho demandou um processo de pesquisa bastante interessante. Particularmente, nós gostamos muito de pesquisar. Conhecimento liberta, né, Camila? Conhecereis a verdade e ela vos libertará do jugo da nossa própria ignorância. Né? A gente, às vezes, acha que sabe muito, né? Pode saber até bastante alguma coisa, mas a gente não sabe de tudo, né? Não está no nosso alcance ainda. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho dessa personagem bíblica injustiçada, né? Por mais de 1.400, 1.500 anos. E nós descobrimos agora que, em julho do ano passado, o Papa Francisco, em homenagem a Maria Madalena, criou o Dia de Maria de Madalena, se não me falha a memória, é 25 de julho, que será comemorado. Coincidência não existe, né? Muito interessante. Então, nós vamos fazer uma pequena incursão por volta de 1990 anos atrás. Vamos nos sentir na Galileia, lá na Palestina, no Lar de Nazaré, para conseguirmos ambientar a história nesse período. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho, né? Não tem como a gente desenvolver todo um trabalho, né, em pouco tempo. Vamos falar sobre Maria de Madalena. Ok. Maria de Madalena. Quem foi Maria de Madalena? Maria, a convertida de Magdala. Convertida por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus. É uma história tão rica de desapego, de entrega e de amor. Esse amor que a gente tanto fala, né? Esse amor que transcende as barreiras da matéria, que transcende os graus de dificuldade, que transcende os laços consanguíneos, né? E que nos irmãos todos, né? Uns aos outros. Jesus, por excelência, fez isso, faz isso e continuará fazendo por todos nós. Então, vamos falar um pouquinho sobre Maria, a convertida de Magdala. Segundo o Divaldo Franco, ele a intitula como a apóstola de todos os apóstolos. Seria, então, a 13ª apóstola, né? Que até há pouco tempo fazia-se pouco caso dela. Mas antes, vamos contextualizar geograficamente aonde a nossa história se passa. E, curiosamente, a cidade de Magdala, embora fosse, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ela, fosse muito conhecida, mas ela só ficou consolidada na história humana, sobretudo na história da religião católica, justamente por Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Então, nós trouxemos aqui a Síria, a noroeste do Mar da Galileia, e ao sul, o Egito, melhor, a sudoeste. Magdala, em aramaico, significa torre, elegante, ótimo, ou seja, um ótimo lugar, de fato era. Ou Migdal, ou Migdol, que em hebraico significa torre. Lá na Palestina, nós temos o Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré. Nazaré,
todos nós conhecemos. Nós só vamos pontuar alguns. Alguém está com o microfone aberto, por favor, pode fechar. Jesus de Nazaré, né? Antigamente as pessoas tinham o nome dos seus lugares de origem. O Rio Jordão, que desembocava ao sul do lago de Genezaré, lá na Galileia, e ele saía no Rio Jordão, aliás, no Mar Morto. Ele tinha mais ou menos 200 quilômetros de distância entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Emaús, Jerusalém, todos nós conhecemos. Betânia, local de nascimento dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Belém, por onde passou a estrela, que todos nós conhecemos a história. Arimateia, se não me falha a memória, Arimateia é o local de José. Vamos ver daqui a pouquinho quem foi José de Arimateia. Esse slide sempre assim, Cesareia de Filipe, que nós conhecemos. Betsaida lá em cima, se não me falha a memória, é um local também bastante conhecido. Capernaum ou Cafarnaum, né, vilarejo de Simão Pedro, o pescador. Naim, local de Simão, o fariseu. Nesses dois pontos, Maria teve os momentos mais importantes da sua vida, onde ela realmente e efetivamente se converte ao cristianismo, que ela é evangelizada pelo próprio Mestre. Então, seguindo aqui, nós temos um outro mapa, um mapa um pouco mais expandido daquele fragmento que nós fizemos, o Mar da Galileia. Ele fica a 213 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em cima para confirmar. Perfeito, ou Grande Mar. Ele é conhecido como mar isolado e interessante, gente. O Mar da Galileia ele é menor em volume de água do que a própria Baía da Guanabara. Isso é importante colocar, porque quando a gente faz um apanhado, procura visualizar como é que era aquele período, né, por onde Jesus passou, Tiberíades, Magdala, Genezaré, Dalmanuta, Cafarnaum e até mesmo Betsaida, a gente não tinha uma noção real, né? A gente não mensurava as distâncias, porque tudo ali era estrada de chão. E, geralmente andavam descalços, né, quando não de sandálias. E a gente sempre imaginava distâncias muito longas, mas não são tão longas assim como a gente imaginava. Se nós observarmos aqui, logo aqui em cima, tem uma lancha. Vocês podem ver que lá tem uma onda aqui, uma ondinha. E nós fizemos uns cálculos mensurados e chegamos às seguintes medidas. De Tiberíades até Magdala, demandava-se mais ou menos 8 quilômetros de distância. De Magdala de Genezaré, 3 quilômetros. De Genezaré a Dalmanuta, 3,5 km aproximadamente. De Dalmanuta a Cafarnaum, também em torno de 3,5 km. E de Cafarnaum até Betsaida, em torno de 7 km. Então, se nós observarmos toda essa extensão aqui, por onde Jesus passou, inclusive, o Monte Tabor, todo esse espaço geográfico, inclusive Cafarnaum era o quartel-general, digamos assim, né, onde Jesus se reunia junto com Simão Pedro, eram distâncias mais ou menos curtas, não eram tão longas como a gente poderia imaginar, né? Então, seguindo, vamos lá. A cidade de Magdala. Magdala era um vilarejo, uma vila pequena de pescadores, mas era um local de grande concentração comercial. Tapetes persas, vinhos, plantas, tecidos, perfumes. Era um local extremamente aprazível pelo seu clima, devido à sua posição geográfica e por esse movimento, né, comercial que havia naquela época. Inclusive, tinha até casa de câmbio, né? Hoje a gente pode até considerar que nesse local também aconteceriam os grandes leilões e que hoje seria alguma coisa semelhante à Bolsa de Valores, né? Era uma cidade tão conhecida, né, em toda a Arábia, em toda a Palestina, que a própria rainha do Egito, Cleópatra, esteve aqui por 2 vezes, fugindo do calor, né, absurdo, né, o calor intenso do Egito, e aqui ela passou por 2 vezes e devido à grandiosidade, né, do clima, né, do movimento que tinha em Magdala. Maria de Magdala ou Maria Madalena, qual é a origem do nome? Bom,
Maria, naquela época, não existia como nós conhecemos. Havia a mãe do imperador chamada Maria, e nenhuma das outras mulheres poderiam ter o mesmo nome da mãe desse imperador. Então, todas as mulheres eram batizadas por Miriam ou Mariã. E Magdala, como nós já dissemos, era a cidade de origem de Maria de Madalena, que era o nome real dela. A beleza de Maria Madalena ou Maria de Magdala. Nós trouxemos aqui uma foto um pouco assustadora, né, para alguns, mas não se assuste não, porque esse é realmente o crânio de Maria de Madalena. Ele se encontra numa pequena igreja no sul da França, chamada Saint-Maximin la Saint-Baume. Dois brasileiros, um pesquisador e um designer de 3D, terceira dimensão, conseguiram reproduzir fielmente o rosto de Maria Madalena. E aqui nós temos o que mais se aproxima em termos de perfeição, devido aos estudos que foram feitos. Um desses dois pesquisadores, ele trabalha com ortodontia forense, especialista, né, em maxilares em dentes. E o outro é esse designer 3D, que compuseram esse rosto de Maria de Madalena, né? E a própria igreja ela reconhece como sendo realmente o rosto da própria Maria Madalena. Antes do Cristo, depois de duras experiências, ela conseguiu adquirir em Magdala um lindo palacete, um luxuoso palacete, com jardins maravilhosos, flores exóticas, perfumadíssimas e pomares de frutas que não se tinha naquela região, que na época floresciam e o aroma das flores e frutos se espargia longe, contagiando a todos que por ele passavam. Havia dentro da área da propriedade de Maria de Madalena cedros do Líbano, que quando o vento soprava do mar, entrava pela residência, né? E toda aquela região ali também sentia os odores. Era o único local que tinha cedro do Líbano. Em sua casa, ela recepcionava os homens mais nobres e também religiosos que por ele surgiam. Eram príncipes, eram religiosos, políticos, comerciantes. Todos os homens de grande estirpe, de grande monta, tinham frequência na casa. Sendo sempre disputada por sua clientela, essa clientela que já fomos dito, o seu palacete era magnífico e Maria possui exóticas e caríssimas joias, fazendo com que as mulheres a invejassem, enciumadas de tanta riqueza, além das senhoras casadas que tinham um verdadeiro ódio por Maria, porque ela, né, era uma das favoritas, era maior, inclusive, dos maridos ali de Magdala. Perfumes dos mais raros, incensos e essências originais, tapetes persas e babilônios forravam toda a sua casa. As cortinas eram maravilhosas, os tapetes eram incríveis. Arcas de cedro ricamente trabalhadas, repletas de seda e damascos, eram baús, né, todos torneados. Então ali ela colocava todas as joias, as sedas, as frutas, os damascos de primeira qualidade. Seus móveis de mogno eram talhados artisticamente, deixando as pessoas deslumbradas com tamanha beleza com que eram apresentadas. Possui moedas do mundo inteiro nessas arcas. Tudo o que poderia se desejar naquela época, Maria tinha. Seus servos eram estrangeiros e todos educados de tal modo a cumprirem fielmente tudo aquilo que a sua senhora desejava. Embora morasse em um palacete, possuindo tudo que materialmente pudesse desejar, sendo alvo da admiração dos nobres, dos homens mais destacados da época, inclusive de outras localidades fora de Magdala, incluindo os próprios religiosos, Maria de Magdala, embora muito caridosa e nobre de coração, não era feliz. Porque faltava a ela esse amor que pulsava em seu peito, mas ela não conseguia ter o retorno desse amor que ela tanto sentia. E é um aspecto muito interessante, que ela ajudava muito... Alguém está com o microfone aberto, pode fechar, por favor? Porque atrapalha aqui um pouquinho. Ela atendia
a todas as pessoas necessitadas que batiam à sua porta. Tinha um muro lateral, ali eles batiam, um de seus servos já sabia, e levava alimento, levava dinheiro. Ela tinha um coração imenso, né, como nós vemos aqui, mas era triste, não era feliz. Os 7 demônios, uma das grandes infelicidades, se não a maior infelicidade de Maria, era justamente esse tormento que ela vivia, porque ela era obsidiada, o processo obsessivo dela passava da fascinação, chegava à subjugação. Então, toda vez que ela recebia os seus clientes, na verdade, quem auria, quem sorvia daqueles fluidos sexuais eram esses espíritos. Nós vamos ver mais tarde como eles foram reconduzidos. Na verdade, os demônios são espíritos obsessores, como nós conhecemos. Voltamos lá. Nós vamos dar uma passadinha na Bíblia, em Lucas, capítulo 8, versículo 2. A gente espera não se perder, porque a gente sempre se perde. Sim. As mulheres que seguiam Jesus. Vamos falar desse capítulo novamente mais tarde. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Por Jesus, naturalmente. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 espíritos obsessores, ferrenhos. Maria ouviu falar de Jesus pela primeira vez. Certo dia, quando Maria estava naqueles períodos negativos, tormentosos, obsessiva, ela se trancava no seu quarto por 2, 3, 4 noites direto, não se alimentava direito. Quando há vários dias não saía do quarto, chorando, sem se alimentar, sem se arrumar. Sua serva de confiança, por mais que tentasse reanimá-la, sem conseguir, resolveu então falar-lhe sobre um assunto que tem tomado os nossos pensamentos, dos serviçais da casa, que tem feito parte das nossas conversas do dia a dia nessa casa, nesse palacete. E Maria, então, muito lânguida, pergunta: o que você está falando? Indagou. Respondeu a serva: senhora, há poucos dias soubemos de um homem que andava por essa região. E esse homem, diziam, fazia coisas incríveis, inimagináveis, milagrosas. Ele curava leprosos, devolvia a vista aos cegos, curava os aleijados. A voz dele e suas palavras penetram no coração das criaturas de uma forma indescritível. Como é que você sabe, se só ouviu dizer? Indagou mais uma vez Maria. Respondeu a serva: não, senhora, eu fui além. Na noite de folga, eu fui com outras companheiras ver esse homem. E há informações de que nessa noite, na verdade talvez tenha sido entardecer, ela participou do Sermão da Montanha. A sua palavra toca o coração, senhora, e ele é muito especial, porque basta que nós vejamos, estando apenas próximo dele, a ele, sentimos uma vibração diferente no ar. Sentimos que alguma coisa diferente nos acontece. Maria de Magdala ficou muito curiosa e a serva, continuando, perguntou: senhora, por que não busca conhecê-lo? Vamos conhecê-lo. E aí, seguindo, vamos à casa de Simão Pedro, o pescador. Decorrida uma noite de grandes meditações, isso foi logo após o aniversário de Maria de Madalena, ela estava novamente nesses momentos depressivos e influenciada. E antes do famoso banquete em Naim, que nós vamos falar, que é o outro Simão, onde ela ungiria publicamente os pés com os bálsamos perfumados, nardo, de seu afeto, notou-se uma barca tranquila conduzindo a pecadora a Cafarnaum. Eram mais ou menos 10 quilômetros, como nós já vimos no mapa, em torno de 5 horas no remo. Dispusesse a procurar o Messias após hesitações. Ela não se sentia à altura de ser recebida por Jesus. Como receberia o Senhor na residência de Simão, o pescador? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era a mulher perdida que teria de encontrar a lapidação em praça pública, como era comum naquela época. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida
equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se amar como Jesus amava. Sentir os seus sentimentos sublimes, que está à nossa disposição, no nosso coração, e poucas vezes a gente realmente abre as portas e permite que esse amor flua. Se necessário, saberia renunciar a tudo como ela fez. De que valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, e se ao fim de tudo isso, conservava a sua sede de amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, e é um fato muito interessante, porque ela foi se aproximando, ela desembarcou, né, da embarcação, ela contratou por 5 dinheiros, era uma fortuna na época, já entardecia, e ela muito reticente, ela andou com dificuldade, que ela não se sentia merecedora de ser ouvida por Jesus, muito menos de ouvi-lo. E ela caminhou alguns passos, se aproximando da casa de Simão Pedro, uma casa simples de pescador naturalmente, caiçara, e aí ela abriu a porta rangeu, uma porta pesada, e aí já estava na penumbra. Quando ela entreabriu a porta, ela viu um homem alto, vestido de branco, sentado sobre uma pedra, e dele espargia uma luz, como se fosse uma luz da lua, a luz do luar, né, iluminando todo o ambiente. E aí, Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu em um grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangulhar-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Rabi, ou Rabone, que é mestre, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tens a clarividência do céu e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam os olhos enquanto Jesus a contemplava com uma bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa com alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera de flores sobre a casa em ruínas? O que seriam as casas em ruínas, senão nós? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino, por dentro, pelo coração. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre multidão de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria sentou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus. Tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível que compreenda em suas sendas a virtude que tem de marchar por uma porta muito estreita. O amor sincero não exige passageiros, satisfações passageiras, que se extingue com o mundo na primeira desilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com o júbilo de sacrifício. Maria o escutava embevecida. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrompeu novamente
e com atenção. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração. Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver é saber imolar-se. Na tua condição de mulher, já pensaste o que seria do mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo florescido se cobre de lama e sangue. Na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não despertam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência que espalha sobre um cemitério de lírios perfumados. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos, porque ela disse para ele: Rabi, meu ventre já foi penetrado por mais de 1000 homens e eu nunca fui mãe. Então, atraindo brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Aquela interrogação pareceu-lhe despertá-la para profundas meditações. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com seus bens supremos, mais elevados das virtudes do que a vida. E aí, seguindo, Maria, depois de ter essa palestra, esse primeiro momento com Jesus, retorna à sua casa e num arroubo de alegria incontrolável, cantarolando, feliz da vida, passa a dar todos os seus bens. Pega essas roupas mais caras, as mais bonitas, atira pela janela, vende alguns bens, outras tantas roupas ela doa para as mulheres pobres da cidade de Magdala, doa os perfumes, e só separa apenas um frasco de alabastro com um unguento, um nardo. E só separa o único vestido para ela, o primeiro vestido que ela utilizou na primeira noite que ela esteve se servindo a um cliente. E assim Maria se desapega de tudo, das suas riquezas, dos seus bens, do seu palacete, da sua propriedade, e vai seguir Jesus. O convite de Simão, o fariseu. São 5 Simões na Bíblia, as pessoas às vezes confundem um com o outro. Vamos lá em Lucas, capítulo 8, do versículos 36 ao 50. Ô, Tati, depois você me avisa, por favor, que eu não estou controlando o tempo não, tá? Vamos lá. Você quer que eu avise o quê? O tempo. Que horas são, por favor? Ok, são 4h40. Vamos correr, então. A pecadora ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou-lhe o lugar à mesa. E eis que uma mulher da sociedade pecadora, Maria entra pela porta da casa de Simão, num arroubo, porque ela precisava estar pela segunda vez com Jesus. Então, ela é detida, ela consegue se desvencilhar e se aproxima de Jesus. Simão, muito consternado com essa situação, né, ousa chamar a atenção. Maria levanta, olha nos olhos dele, sem dizer nada, ele abaixa a cabeça e se retira. Porque Simão também era um dos clientes de Maria de Madalena. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A única coisa que ela levou da casa dela, além da roupa que ela vestia. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, Simão, que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 50 denários e o outro 500. Vamos dar um pulinho aqui rapidamente. E aí há um colóquio entre os dois. Por fim, voltando para a mulher, disse-lhe a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés.
Ela, no entanto, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, porque era uma convenção naquela época. Toda visita, quando chegava à casa de quem o convidou, daria um ósculo, um beijinho no rosto. Simão não fez isso, mas Maria sim. Ela, entretanto, desde que entrei nessa casa, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés também. Por isso te digo, para Maria, perdoado lhes são muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Seguindo, as mulheres que acompanhavam Jesus. E a partir desse momento, Maria faz parte, então, de todos aqueles seguidores, discípulos de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 8, de 1 a 3. Vamos aqui rapidamente. Novamente, Lucas. As mulheres que acompanhavam Jesus. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Mulheres também iam. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistências com seu bem, incluindo Maria Madalena. O martírio e a crucificação. Estavam de pé junto à cruz a sua mãe Maria, a sua irmã Marta, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Está em João, capítulo 19, versículo 25. O sepultamento, aqui todos os apóstolos falam sobre o sepultamento. Nós pegamos apenas um deles, o João. Acho que nós até podemos passar, né? Mas aí rapidinho. Depois disso, José de Arimateia, lá daquela cidade que nós falamos, José de Arimateia era um homem muito rico, muito interessante, porque ele, além de rico, ele também era membro do Sinédrio e discípulo de Jesus. Porém, ele, assim como os outros discípulos também, ele tinha medo de se revelar cristão, por conta da perseguição que sofreria. Entretanto, ele pede a Pôncio Pilatos o corpo de Jesus após essa crucificação. E Pôncio permite e libera. José de Arimateia compra um novo tecido, que é a mortalha, e envolve o corpo de Jesus. Bom, seguindo, aqui nós temos Maria de Nazaré, Maria Magdala, José de Arimateia, Pedro, Simão e provavelmente João também. As mulheres avistam o sepulcro. Tem Marcos, capítulo 16, versículos 1 e 8. Vamos dar um pulinho rapidamente por causa do nosso tempo, tá? Não precisamos falar sobre isso, não. A ressurreição de Jesus. Vamos lá em João. Dá tempo? Obrigado. Capítulo 20, do versículo 20 do 1 ao 10. Também a gente encontra em Mateus, do 28, 1, 10, em Marcos 16, 1, 8, e em Lucas 24, 1, 12. Os 4 evangelistas falam sobre a ressurreição de Jesus, assim como a crucificação, assim como o reaparecimento dele também. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra havia sido revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram-no do sepulcro e o Senhor, e não sabemos onde o puseram. E aí Jesus já aparece para Maria de Madalena. Nesse momento, ela volta ao sepulcro, vê o sepulcro fechado. Por ser mulher, naturalmente, os discípulos de Jesus não acreditavam muito nela, por 2 razões: o coração feminino e pela sua antiga condição de prostituta. Entretanto, ela ouve um pássaro cantar no fundo, já naquela tardinha, anoitecendo, e de repente ela vê uma luz vindo em sua direção. E aí Maria permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela achou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira do outro, 2 espíritos de escol. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu:
porque levaram o meu Senhor. Então saiu Maria de Magdala. Perdão, só um minutinho. Sim. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai, o vosso Pai e o vosso Deus. E aí tem uma questão muito interessante, porque nós sabemos muito bem que do sepultamento, a aparição de Jesus para Maria de Madalena foram 3 dias. Nesses 3 dias, Jesus foi aos umbrais da vida. E ele voltou permeado de espíritos deletérios. Por isso que Maria não poderia tocá-lo. Primeiro, estava em perispírito. E segundo, que aquela carga deletérica extremamente negativa podia passar para ela. Por isso que ele solicitou que ela não o tocasse. Madalena, humilde e só. Um modelo de evolução espiritual. Depois dos 40 dias que Jesus passou entre os discípulos e seguidores, ele finalmente ascendeu aos céus. Nós lembramos do Pentecostes, 50 anos depois. E aí a nossa história termina, a parte bíblica. E é interessante o seguinte, não há um consenso em relação ao número de vezes que Maria aparece. Maria de Magdala, Maria de Madalena aparece na Bíblia. Uns dizem 37, outros falam 20, outros falam 17. O fato é que Maria de Magdala estava mais vezes do que a própria Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Depois da gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia. Tem uma imagem aqui em cima que também seguindo o curso dos seus companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita entre todos eles. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto a Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os últimos 2 companheiros, Pedro e Simão, a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente que lhe permitisse acompanhá-la às cidades dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir, a concordar com os seus desejos. Temiam o pretérito de pecadora, porque não lhe confiavam em sua condição de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Ela batia de porta em porta quando eram homens e diziam para ela: você está tão linda ainda, basta um pequeno trato e você volta à sua antiga atividade. É muito fácil você se reerguer. E as mulheres, quando abriam a porta para Maria, soltavam os cachorros em cima, odiosos que ainda sentiam por ela por conta dos seus maridos que usavam o serviço de Maria de Madalena. E apedrejavam, e diziam impropérios. Por fim, ela, sem nenhum recurso para viver, conseguiu trabalhar por conta própria e Magdala em Dalmanuta. Os leprosos de Idumeia. Certa feita, Maria, com toda a dificuldade que já estava atravessando, trabalhando de uma forma extremamente humilde, houve uma matraca tiritando, se aproximando da cidade com um grupo de leprosos. Leprosos, cegos, idosos, mães com crianças, alguns deles até com algumas partes dos seus corpos já caídas. E eles vieram de Idumeia porque eles ouviram falar da boa nova de Jesus. Queriam chegar até Cafarnaum. Era uma distância muito longa. E Maria, no primeiro momento, ela se assustou com o som da matraca. Era um pedacinho de ferro, que batia numa madeira e fazia. A gente, até alguns anos atrás, lembrava disso. Porque toda vez que chegava um grupo de leprosos em qualquer cidade, eles tinham que ser anunciados por eles próprios, dizendo: saiam da frente, porque o vento que passava por eles poderia atingir as pessoas, e elas seriam contaminadas com a lepra. Maria, no primeiro momento, ela se assusta e dá um passo para trás. Mas logo depois ela lembra de Jesus. Mas mestre curava leprosos também.
e dizia que eram os nossos irmãos. Então vou até eles. E assim, Maria se aproxima desse grupo, os conduz à borda do lago, e lá ela começa a pregar o evangelho, a boa nova de Jesus. Nesse momento, ela percebe um brilho no olhar de cada um deles. E passa horas, horas, mais horas. O dia amanhece, eles estavam sob a sombra de uma árvore, e quando percebem a aproximação de um grupo de soldados, que faz com que eles se dispersem dali, expulsam todos eles. E aí, cabisbaixo, um por um, se levanta e começa a pegar novamente, demandar a estrada por onde entraram, indo embora novamente para a sua cidade do Meia. Caminhando, eles estavam, dobraram uma esquina, e uma das últimas pessoas que Maria viu foi uma criança. Olhou para trás, estendeu a mão e deu adeus. Ali foi o momento. Maria, tomada por uma força imensa de amor por aqueles irmãos, aqueles espíritos, aquelas almas sofredoras, seguiu com eles. E foram seguindo até o Vale dos Leprosos de Jerusalém, andaram bastante. Passados alguns dias, chegaram lá, e quem já estava lá percebeu então um grupo que havia saído dali em busca das palavras consoladoras de Jesus. Já sabiam da boa nova, do reino de Deus, que estava sendo pregado por um homem diferente, que promovia milagres, que curava as pessoas e que também poderia curá-los. Mas junto a eles havia uma mulher muito bonita, linda. Maria se destacava da sua raça, era de uma beleza singular. E assim que chegaram, eles se acomodaram e Maria começou a falar de Jesus, do seu evangelho. E assim ficou por 10 anos. No final desse período, Maria estava tomando banho no lago e percebeu uma fístula no seu colo. 10 anos se passaram e Maria sempre pregando as boas novas. Não é só para aquele público inicial, porque outros tantos leprosos chegaram naquela região. Muitos morreram, muitos encarnaram. Outros chegaram, mas todos eles beberam da fonte de Maria, que era Jesus. O amor que ela tinha por ele fez com que ela abandonasse tudo que ela tinha, abriu mão de todo o seu patrimônio, se humilhou, trabalhou durante muito tempo, seguiu os leprosos e foi morar com ele no Vale dos Leprosos, em Jerusalém. Quando ela percebe que ela, depois de 10 anos, e esses 10 anos depois, já tinham se passado 30 anos, os 28, quando ela começou realmente a trabalhar com a prostituição, já estava com seus 58 anos, Maria sente uma saudade imensa de Maria de Nazaré. E sente que seus dias estão chegando ao fim, e vão chegar ao fim. Os dias passam, a doença avança, ela rapidamente desenvolve catarata, começa a perder os dentes, as suas orelhas começam a crescer, perdem o viço, perdem o colágeno. E aí, nesse momento, ela toma uma decisão. Faz a sua última pregação, o evangelho mais lindo que ela tinha colocado até hoje, e diz para todos aqueles irmãos dela: por favor, rezem por mim. Porque a saudade que eu sinto de Maria é tão grande que eu preciso vê-la pela última vez. E assim ela fez. Teceu as mais belas palavras e seguiu Jerusalém até Éfeso, 1000 quilômetros a pé. Então vocês imaginem o tamanho desse amor dessa criatura por Jesus. Por onde ela passava, os cachorros corriam atrás, mordiam, era apedrejada. Algumas poucas pessoas já tiravam pães velhos para ela se alimentar. E assim ela caminhou por dias, até que ela chega nos portais de Éfeso, que também é na próxima Turquia, também hoje se chama Esmirna. Chegando lá já completamente desvitalizado, já sabendo da perda quase total das suas forças, ela começa a chamar pelo nome de Maria e de João, o evangelista que acompanhou Maria de Nazaré, jovem, né, que acabou sendo filho de Maria. Maria o adotou também. E Maria, mãe de todos nós, mãe da humanidade. E ela começa a chamar pelo nome de Maria e de João. Num dado momento, passa uma pessoa, vendo o sofrimento de Maria e ouvindo que ela chamava por Maria de Nazaré e por João, corre até a casa dos dois e fala: olha, tem uma moribunda na entrada da cidade falando o nome de vocês.
dizendo que ela cura leprosos. Ela fala muito em nome de Maria de Nazaré. João, sem saber quem era, corre até lá e encontra com Maria de Magdala. A carrega pelos braços, Maria de Nazaré o acompanha e leva até a sua casa. Aqui que Maria de Nazaré e João viveram seus últimos anos. Aqui que ela pregava boa nova. E quem tem a oportunidade de conhecer em Éfeso, na Esmirna, qualquer pessoa que vai lá, seja católico ou de uma outra religião qualquer turista, sente um magnetismo imenso que brota dessas pedras. É a psicometria. Depois de quase 2000 anos, até hoje se sente a aura luminosa que o Evangelho de Jesus plantou nesse lugar. Durante 2 dias e 3 noites, Maria convalescia de Madalena, sendo vigiada por Maria de Nazaré e João ao seu lado. Ao final do 3º dia, Maria, já sentindo que estava prestes a partir do plano material, é deslocada do corpo e é conduzida novamente ao lago de Nerizaré. Se vê bela e jovem, com seus 28 anos, no visto da sua juventude e da sua beleza. E sente aquele ar cálido vindo do mar, da Galileia, para um pouco e reflete sobre a sua vida. Pondera sobre os seus feitos, sobre suas conquistas, sobre o seu desapego e sobre a sua vontade de entregar a vida de Jesus como ela fez. E assim ela fez. Nesse momento, ela viu uma embarcação se aproximando, um pouco distante, e um ponto de luz se aproximando junto. Ela olha e não reconhece. E ele a chama, Maria. E quando ela ouve, então, a sua voz, ela diz, Rabi. E ele fala, Maria, tu fostes fiel até o fim. Tu disseste que me daria a tua vida. E agora eu a quero. Eu a aceito. Agora, repousa, porque para que eu possa te coroar no reino do meu Pai. Maria acendeu os braços de Jesus e naquela noite, um astrônomo persa olhou para o céu e viu uma estrela nova, pensando que era uma nova estrela. Era Maria de Magdala chegando no reino de Deus, porque amou do jeito que Jesus nos ensinou a amar. O mestre reaparece, nós já conhecemos a história, e aqui Jesus recebendo Maria em seus braços no lago de Nezaré. Bom, amigos, terminamos nosso estudo. Nós esperamos, né, que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, sobre a história de Maria de Madalena. É um assunto muito longo, a gente não daria conta, né, de contar a história, teria que ser um seminário, né, um trabalho onde a gente pudesse ouvir um pouquinho mais. Demos alguns saltos na Bíblia, mas está tudo lá registrado. Então, abrimos a palavra para quem quiser se colocar, fazer algum comentário, complementar também, né? Nós não somos donos da verdade. Ok? Está franqueada a palavra. E Marisa está ali com um desenhozinho azul no meio, com uns raios de violeta, que é a cor da transformação. O Eunápio quer falar, pode falar, Eunápio. Já? Já sou eu? Já é você. Bom, boa tarde, primeiramente. Luciano, sem palavras. Meus parabéns, muito bom. Gosto muito de Maria de Magdala. Gosto muito da história dela. Na realidade, a primeira vez que eu vi uma pessoa narrando a história dela foi o Divaldo, né? Divaldo tem uma palestra magnífica falando sobre a história de Maria de Magdala. Depois eu coloco no grupo o link do YouTube. Você conhece essa palestra dele, né, Luciano? Eu já iria fazer isso, nós estamos em sintonia. Então, se você vai colocar, então pode. Deixa eu trazer para você. Pode colocar então. Não, fica à vontade, porque na verdade são duas palestras que o Divaldo proferiu na década de 80. Uma foi aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e uma outra... Coloca. Eu te agradeço. Pronto, deixa você.
Deixa você. São duas. Pois é, acho muito magnífica a história dela. E eu acho muito interessante. Na realidade, Luciano, na minha concepção, a gente fica. Eu estava um dia essa semana, estava pensando com meus botões, que energia era essa? Porque a gente sabe que quando existe encontros e desencontros na existência, né? Se eu for, um dia desse eu estava parando para pensar, né? Por que Jesus escolheu aqueles 12 especificamente, né? Será que ele tinha uma relação especial ou era qualquer um? Eu tentei tentar entender algumas coisas, não consigo até hoje. Eu fico na minha ainda para novas pesquisas e reflexões, né? A gente não se conta, por exemplo, à toa, Não. né? Qual era o elo para ligar esse Espírito de Jesus com aqueles 12 e não outros 12? Porque não há um acaso na existência. Mas, enfim, um dia a gente pode saber disso, né? Sabe lá Deus como. Mas Maria de Magdala, na minha concepção, ela é o exemplo, como você falou, exemplo de tudo. Exemplo do próprio cristianismo vivo, da própria mensagem cristã. Porque você vê Pedro e os demais, Pedro era muito preconceituoso, como todo naquele momento sempre há muito machismo e muito preconceito, né? Inclusive tem um pensamento aí dizendo que Jesus, para ser chamado como mestre ou rabi, né, ele precisava ser casado, né? Porque só é mestre e rabi dentro da hierarquia judaica. Alguém me ajuda aí se for judeu? A menina é judia, né? Se tiver experiência sobre isso, tem que ser casado. Se ele não for casado, não pode ser nem rabi nem mestre, né? E eu fico imaginando que talvez essa relação mais próxima com Maria de Magdala, além de ter, obviamente, uma semelhança energética muito grande dela com ele, né? Fez com que, digamos assim, de uma forma ou de outra, essa aura de casamento, de sexo, né? Que as pessoas pensam loucamente de Jesus ter casado, ter filho, ter sexo e tudo mais com ela, porque há muito machismo nessa época, né? Um machismo até que foi escrito no Novo Testamento, em algumas partes, e nos alguns evangelhos apócrifos a mesma coisa também, desse esse ar, né, um pouco ainda, né, de desleixo com Maria de Magdala, que só foi ajeitada, não tem 200, 300 anos, né? Isso é muito triste para ela, né? E só a ponto de curiosidade, dizem os historiadores, dizem alguma aula de pensamento, né, que ela tinha uma serva, né? Uma das servas dela, que era Sara, né? Que era Sara e que foi emprestada para José de Arimateia. E quando Maria com João saem para Éfeso, em relação a Éfeso, sai, né, de barcos, né? E esta Sara vai junto com eles, né? Ocorre alguns problemas, né? E esta Sara chega lá na região do sul da França, como você falou, Saint-Marie de la Mer, né? No sudoeste da França, né? E hoje essa Sara é Santa Sara, né? Que é dos ciganos, né? Saint-Marie de la Mer. E ela, inclusive, né, os restos mortais desta Santa Sara foram retirados há 200, 300 anos atrás e foram levados lá para Saint-Michel, Mont Saint-Michel, também lá na França, na região da Normandia, né? E a relação dela com a Maria de Magdala, porque dizem que ela, a Santa Sara, era uma das servas de Maria de Magdala. Bem interessante. Tem muito assunto para contar. Se eu for conversar tudo aqui, vai dar mais. Então deixa para depois. Mas é bem interessante. Dois parabéns. Estava inspirado, hein? Muito obrigado. Estava inspirado. Parabéns. Nós costumamos dizer o seguinte: o trabalho nunca é nosso. Nunca é nosso. Esse trabalho já foi apresentado uma época atrás e nós demos uma repaginada nele. Perdi, inclusive, uma parte ou outra, mas não na essência de todo o trabalho que saiu quase que na íntegra. Sempre assim. Se toca alguma coisa, eu coloco outra. É verdade. E só vou pegar um verso que você colocou. De tudo aquilo que você disse, é uma coisa interessante para todos nós, inclusive para quem está entrando agora na doutrina. Jesus conhecia profundamente a essência de cada um, daquelas almas que o seguia. Antes dele encarnar e antes dos outros que o acompanharam, seguidores, discípulos e apóstolos, reencarnarem antes dele e alguns depois dele, ele já sabia quem eram. Já trazia um código magnético, um código de barra. Então ele via, ele sentia, ele sabia. Não foi aleatório.
Nada é aleatório. E eu costumo dizer o seguinte, a gente não se encontra, a gente não se conhece, a gente se reconhece Isso mesmo. reencontrando de outras vidas. Tem uma história também, não sei se você conhece, Luciano. Tem um zum aí, né? Uma boca, corre na boca miúda, de que ela, Maria de Magdala, ela estava reencarnada agora, né? Desencarnou agora há pouco, na última encarnação dela, né? Seria, não vou afirmar, seria Amélia Rodrigues. Não, me falaram que seria aquela lá da Índia, como é o nome? Madre Teresa? Calcutá, como é o nome? Madre Teresa. É, Madre Teresa. Tem algumas informações que era ela, que era Madre Teresa de Calcutá. Não sei se é verdade ou não. Mas apenas eu deixo a informação. Não, fica a nível de curiosidade. Agora, quem tiver mais interesse, né, a gente tem que beber nas fontes como a gente bebe, né? Joana de Anjos, Sim, lógico. Roberto de Campos, né? Então guarda a informação, né? Ou guarda a informação, sabe lá. E não dissemina. Rita quer falar e Zenas também. Não, e a Marisa primeiro, isso que ia falar, a listinha. Eita. A Marisa me pediu no reservado, depois a Rita, depois o José Luiz, tá? Obrigado, Tati. Pito, Nada. Pito, é quieto. Luciano, parabéns. Obrigado. Muito bom. Não, o mérito não é meu, não. A gente só fez uma compilação de informações e trouxemos para compartilhar com os amigos. O trabalho é parceria. Parceria, não é só nosso. É nosso e dos nossos parceiros espirituais. É parceria sempre. Então, estou te dando parabéns, porque para os outros a gente agradece no coração. Esse personagem, uma vez eu vi o Haroldo falando que Maria de Magdala, junto com Paulo de Tarso, foram os únicos espíritos que conseguiram, numa encarnação apenas com um encontro com Jesus, fazer sua reforma íntima. Eles foram do 0 ao 100, a partir do momento que encontraram Jesus. A gente ainda está aqui morejando. Eles conseguiram fazer, a partir do momento que encontraram o Mestre, foram tocados de uma forma tão profunda que se transformaram, se transmutaram. Transmutaram tudo que tinha de ruim nos espíritos deles numa vida só, naquela existência que eles tiveram. E esse era o mérito desses espíritos. É muito interessante, quero contar uma história, que desde que eu estou na caravana, e esse ano está fazendo 22 anos, que a caravana tem 25, há 22 anos nós trabalhamos nela, eu e Cláudio. Todas as vezes que os trabalhos se voltam para entidades espirituais que têm comprometimento na área do sexo, e eu não estou dizendo que ela só atua nessa área, não, mas é impressionante. Vários médiuns vêm muitas cores, principalmente a cor violeta, e a falange dela chega assim imensa, uma imensa falange para ajudar no tratamento desses espíritos. E é de um amor, de uma emoção, quando a gente percebe, porque não é só eu, os outros médios percebem, e quando a gente faz aquele feedback final, um vai falando, eu vi isso aí, um vai confirmando o que o outro vê. Sempre quando tem esse comprometimento, pelo menos no trabalho da caravana, mas no que a gente sabe é que ela trabalha em outras esferas, até mesmo porque ela é companheira de Maria de Nazaré e uma serva linda do trabalho de Jesus na Terra. Então, há sempre o aparecimento das falanges de Maria de Magdala, e é uma falange muito grande, imensa. E eu queria não queria fazer uma palestra depois de você, mas eu só queria, porque eu fiquei muito emocionada, eu tirei a imagem porque foi me dando um torpor, e eu saí da cadeira, sentei na cama, e daqui a pouco levanta, pega o lápis de cor, porque ia ser só no lápis grafite, mas eles me mostraram essa estrela. É lógico, eu não sou desenhista, eu vi uma estrela belíssima, de um azul belíssimo, mas dessa estrela saíam luzes lilazes. Também. Você também? Também. Na tela aqui do computador, e elas iam para cada um que está na tela, e até onde a tela estava fechada, a variação do lilás
ia do roxo até o rosa claro. Mas eu fiquei muito impressionada, porque foi até onde não tem a foto, onde está só escuro. Aí depois apareceu de novo, quando você foi finalizando o seu estudo, apareceu de novo só a luz pulsando, a luz lilás, que a gente sabe que é a cor da transmutação mesmo. E aí tem um pequeno recadinho que eu vou dar, porque ela falou assim, endereça ele para todos. O amor cobre mesmo uma multidão imensa de pecados. E o alto perdão é o início dessa estrada redentora em que vamos, pouco a pouco, aprendendo a perdoar também o próximo. E o perdão que se instala em nós, pouco a pouco, também abre as comportas do amor que já mora em nós. Exercitem esse alto perdão e o alto amor. Esse amor despido de orgulho e vaidade, mas imbuído do sentimento de pertencimento ao caminho de Jesus e de pertencimento a Deus. Abram suas comportas de amor e curem-se. Transmutem em vós o que resta do homem velho do mundo. Jesus vos ama e vos espera. Filhos, usem vosso tempo na terra para vos despir desse homem velho. Tirem tudo, pois a hora vos é muito favorável. Não percam mais essa chance. Que a paz esteja em vós. Um amigo, irmão. Desculpa, gente. Obrigado, Marisa. É interessante. Tudo é muito interessante, né? A gente ainda tem, assim, de uma forma um pouco tosca, né? Um vislumbre do que é o plano espiritual e da renovação molecular que Jesus provoca em cada um de nós, promove em cada um de nós. Esse amor que, vez ou outra, eu costumo falar, nós costumamos falar, que mantém os planetas nas suas mais perfeitas ordens, os sistemas solares nas suas mais perfeitas, seus mais perfeitos movimentos, é o amor que nós trazemos em nós. A gente ainda não conseguiu entender. Nós estamos muito presos ainda à letra, à poética, ou então ao amor apegado. Esse amor transcendental, universal, gigantesco, que cobre multidões de pecados, de erros, de falhas, de equívocos que Jesus nos ensina, está aí, dentro do coração de cada um de nós. Você falou a respeito do amor, né, superlativo, que é sentido logo após que os socorros são prestados durante a caravana. É esse amor, esse gradiente de amor, que é exponencialmente maior que nós sentimos no dia a dia, que a gente deve exercitar no dia a dia. Esquecer as convenções, as diretrizes, o comportamento, porque não depende de nada, não depende de marido, de mulher, de esposo, de trabalho, de nada, só depende de nós. Quando a gente consegue definitivamente abrir as comportas dos nossos corações e permitir que Jesus encontre morada nele, que Maria de Magdala fez, João também, aí sim, nós vamos conseguir dar o salto quântico na própria existência que nós estamos vivendo hoje. Zé? Tem a Rita primeiro. A Rita primeiro. A Rita Desculpe, Rita. Olá, gente. Boa tarde. Confirmando, eu estou me desidratando de chorar aqui, mas confirmando a luz, tá? Marisa, foi realmente essa... Eu consegui ver também essa luz. E o que eu queria só dar uma ênfasezinha. Quem apresentou Maria Madalena a Simão foi Lázaro. Isso eu li num livro até, e achei muito interessante que tem a ver com os leprosos, né? Com as pessoas com hanseníase. Olha como é que tudo está associado. E outra coisa, ela foi à noite, ela ia ungir o corpo de Jesus. Isso, na história, somente era a mãe e a esposa que fazia esse trabalho. Aí vem aquela duvidazinha que o
eu esqueço o nome do senhor, Eunápio. Eunápio. Senhor está no céu, minha filha, pelo amor de Deus. De Eunápio. você, de você, Eunápio. É o respeito, Eunápio. Eu sei, Deixou minha no querida. ar, né? Deixou no ar, né? Aquela dúvida, né? Outra coisa também, eu ouvi falar, não só aqui, como Santa Sara seria a filha dela, de Madalena. Mas isso são só, não sei se é só boatos. Ela não teve filhos, não. Ela não teve filhos. Não, se supõe. Então vamos deixar como uma serva mesmo. Mas era só esse pedacinho que eu deixei aí para acrescentar. Sobre Lázaro, a confirmação da luz, de lilás para roxo, indo bem forte. E Lázaro, tá? E obrigado pela palestra, foi maravilhosa. Já estou aqui e já me desidratei. De tanto chorar. Depois você bebe 1 litro de água. Veja bem, não há, inclusive, uníssono entre os próprios autores espirituais. Roberto de Campos nos traz uma informação, Joana de Anjos nos traz uma outra, acerca de quem foi que conduziu Maria até a casa de Simão Pedro. Nós não quisemos colocar no início, para não gerar nenhum tipo de especulação e tal. Nós resolvemos pegar um outro viés, que foi aquele da serva que esteve com Jesus no Sermão da Montanha. Tá? Não estamos dizendo que os autores espirituais estejam equivocados, absolutamente. Pode ser até uma leitura diferente que cada um tenha feito. Né? Mas o fato é que talvez tenha sido até a Lázaro, mas quem foi que escreveu? Foi o autor espiritual ou foi um algum encarnado apenas? Né? Zé? Companheiro. Emoção. Bom, graças a Deus. Eu estou com uma obra aqui em casa e eu estava cansado. Sentei no quintal e quando eu olhei para o relógio, 4h15. Eu falei, não vou entrar. Aí aquela voz, companheira, falou, veste, vai, toma um banho, põe sua camisa cor-de-rosa e vai escutar o que você precisa escutar. Tomada de emoção, cara. Você conseguiu. Você foi cirúrgico nessa história. Obrigado. Não parece não, mas você pincelou as coisas tão lá de dentro, aquelas veias tão internas, que a gente está sendo tomado por isso. É bom? Por que é bom? Porque você falou que são 4 autores. A gente vai ter que ler os 4 autores para tomar a nossa conclusão. A gente não pode, a gente tem esse dever com a gente. E eu me lembro de uma vez, um irmão espiritual falando para mim, né, que eu sou muito questionador, ele falou, Zé, fica tranquilo. Na caminhada nossa aqui na Terra, tudo que está escondido vai aparecer. Todos os livros que estão no Vaticano vão aparecer. Todas as histórias que nós achamos que não são verdades, elas aparecerão. Então, fica tranquilo. Tudo que está escondido, nada vai ficar escondido. Vai ser revelado. Diante de nós. Nós seremos regenerados e a verdade aparecerá, graças a Deus. Então, eu só te agradeço, né? Parabéns, eu acho que eu não posso massagear muito seu orgulho, não. Você ainda tem que melhorar muito ainda, mas esse pouquinho que você fez, cara, foi demais. E eu vou deixar uma pergunta. Eu sei qual é a resposta nesse instante que você já falou, mas eu quero que todos escutem isso para você dar um pontapé para todos. No filme Código da Vinci, Dan Brown. O que o Luciano fala sobre isso? Valeu, companheiro. Obrigado. Bom, eu vou ser breve na resposta, até porque o tio Naná também está ali querendo falar de novo. Primeiro que é uma obra de ficção de Dan Brown. Uma estrela, que linda. Esqueci de falar isso. Apareceu também a estrelinha aqui, só que essa foi uma estrela brilhante. Não é fácil não, hein? Graças a Deus. Mas antes de falar sobre Dan Brown, eu gostaria até de colocar um viés de foro pessoal, porque a gente brinca muito aqui. Eu acho que a alegria expande a aura, sabe? Faz com que o conhecimento introjecte com mais facilidade, consolide em nosso interior. Eu brinco muito porque há um motivo por detrás. Vocês ainda não sabem. Né? Frente a essa demanda global que nós estamos atravessando, a gente poderia ter adotado uma outra postura. Mas a brincadeira, o bom humor,
né, a alegria do final tem um propósito e é medicamentoso. Ok? Outra coisa, sou leonino sim, nasci dia 13 de agosto, né? Tem uma juba gigante, né, Cris? Nossa, quando piso no meu calo, cara, é uma hecatombe. Mas eu combato o bom combate há muitos anos, vocês podem ter certeza absoluta que eu consegui e ainda estou terminando de domar o meu ego. Então, meu querido, pode ficar à vontade, que não me alimenta mais o ego. Eu agradeço os parabéns, mas é o tipo de coisa que eu consigo receber com naturalidade e retribuo na mesma intensidade. Podem falar o que quiserem à vontade, que não me envaidece. Obrigado. Eunápio, com você agora. Eu só quero pontuar um negócio, deixar claro o meu pensamento, né? Só quero pontuar só uma coisa. Eu acredito piamente que não houve casamento, nem houve descendência, não tem porquê disso. Não né? houve. Ele estava acima de tudo isso, certo? Todavia, no entanto, né, a relação era muito mais fácil julgar, né, do ponto de vista machismo, uma mulher prostituta próximo a um homem Jesus. Vocês conseguem entender a mentalidade da época? Ao homem Jesus, certo? E a relação não é íntima, é mais achegada, tanto dele quanto dela, porque como foi você mesmo, como a própria Marisa falou, talvez ela com Paulo fossem os únicos, né, que conseguiram se transmutar completamente. Né? Então poderia haver mais sintonia de relação, sintonia de pensamento entre os dois. E daí para suscitar, digamos assim, né, suscitar uma ideia de casamento, de relação, é um pulo. As pessoas eram machistas naquela época. Mas não, que isso ocorreu. Por que eu falo que isso não ocorreu? Porque muito simples. Primeiro, porque Jesus estava acima de qualquer tipo de sentimento, um homem e mulher. Né? Essas relações carnais e de sexo, estamos acima disso. Segundo, porque, vejamos, todos os grandes líderes e avatares do mundo que fazem um trabalho voluntário e caritativo, não tem como ter um companheiro, não tem como ter uma relação. Veja, o próprio Allan Kardec com a Amélie. Era uma relação muito mais de companheirismo, né? Do que uma relação íntima, enfim, uma relação de procriação de filhos, de descendentes e tudo mais. Então, só quero pontuar isso. O que Dan Brown escreve nos 3 livros dele, né, que eu já li os 3 livros dele, mas já tinha lido há muito tempo outras coisas sobre essa história, né, que vem muito antes dos Templários, diga-se de passagem, de Rosa Cruz, isso aí é outra história para outro tipo de assunto. Aí vai demorar muito tempo. Eu já leio sobre isso há um tempo já sobre isso. Então é muito mais fácil construir essa história, né, e ela passar na geração como um processo simbólico alquímico de transformação interior, e não como um processo homem e mulher que tem filhos descendentes, que tiveram a linha Merovígia, aí da França, enfim. Isso é história da carochinha. Mas, na realidade, há um processo simbólico que depois a gente pode sentar e conversar sobre isso. Eu acho bem fascinante. E só para pontuar a última, luz violeta não é à toa, tá? A estrela violeta não é à toa. Violeta da sagrada chama violeta de transformação e transmutação energética São da Germain. individualidade. Né? Por isso que nós vimos agora a chama violeta, igualzinho como a areia de Magdala, se transformou por completamente, né, espargindo sua luz. A violeta. Poderia ser outra cor, mas seria violeta mais interessante. Porque ela que sim contou isso, a transformação. Né? Enfim, só isso, pessoal. Um abraço. Bom, para a gente terminar o nosso estudo da tarde, vamos só fechar aqui uma linha de raciocínio, que o Zé me fez uma pergunta, né? Me estimulou, me provocou uma pergunta, e o Eunápio respondeu, mas eu vou pegar um outro viés. Vocês lembram no terceiro dia após o sepultamento, Jesus aparece para Maria de Magdala no sepulcro? Nesses 3 dias ele foi até os umbrais, né, da vida, procurando por Judas. Procurando. Ele não tinha um endereço certo. Ele foi procurar Judas. Encontrou. Quando ele resgata Judas em seus braços, conduz a Maria de Nazaré, conduz às esferas mais altas, e depois a gente conhece todas as histórias, depois Judas, ele aparece para Maria em
perispírito. Em momento nenhum o perispírito podia gerar algum filho, gente. O corpo de Jesus foi desintegrado. Por isso, quando entraram no sepulcro, encontraram só a mortalha, vazia. Para onde foi o corpo? São duas questões distintas, né? E para fechar, José, pai de Jesus, não deveria falar, mas eu vou falar, porque às vezes as coisas engajam aqui na garganta e tem que dizer. José foi Saint-Germain. Fala, homem. Fala, homem. José foi Saint-Germain. O título Saint-Germain hoje está com uma outra entidade. Se nós pegarmos o violeta dentro do sistema dos chakras, pegarmos o vermelho base com o roxo, que é o último da estrela, nós vamos chegar à cor violeta. Somando os dois, o azul com o vermelho da violeta, que é a cor da transmutação, da transformação, da ascendência. O fogo no altar é queimado pela transformação da chama violeta. Isso não é, gente, isso não é misticismo. Muito bem, Lulu. Isso Muito não... bem. Fazer a nossa prece, depois a gente conversa sobre isso. Não, mas tem gente ainda querendo falar. Não acaba, não. Obrigado, Tati. A acelerada tá ali, desespero. A Maria Raquel ainda quer falar e a Camila tinha uma pergunta também. O meu é rapidinho. O meu é rapidinho. Eu não ia nem comentar nada, mas diante dos relatos sobre a estrela e tudo mais, eu acho que é necessário. Quando eu entrei, Luciano queria que eu tivesse visto o meu WhatsApp, eu não tinha visto, disse para ele que a mensagem não tinha nem chegado até aquela hora, e ele me disse que era para eu fazer a prece. E raramente, eu não consigo nunca fazer prece de olhos abertos, e hoje eu não conseguia fechar, porque era como, eu lembrei muito do Dalton, que diz que quando a gente for fazer a oração, que a gente sinta que Jesus está perto. E era como se eu tivesse aqui, eu olhava para o meu entorno, que é muito verde, muita árvore, muita planta, e eu não conseguia fechar o olho, porque era assim, Jesus nos colocando no colo, verdadeiramente. Eu tinha consciência disso, não é uma coisa de eu não saber o que eu disse. Eu sei o que eu disse, eu sei o encontro como que foi, e eu queria compartilhar isso também com vocês, porque foi muito emocionante a vivência naquele momento. Era só isso que eu queria. E Lu, nem precisa dizer, né? Eu conhecia já, parabéns. Raquel, para você ver como é que não existe, para você ver como o mundo espiritual mais nos conduz do que a gente imagina. A prece inicial não era sua. A prece inicial era minha. Você entendeu errado e fez a inicial porque você iria fazer a final. Aí eu falei assim, não, deixa a Raquel fazer, tem um propósito. E você teve essa explosão de luz. Está tudo certo, Raquel, tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Hoje, Vamos à prece? A gente tem muito que agradecer. Graças a Deus. Mais alguém? Não. Pode ir para a prece, Marisa. A Adriana não vai dizer o que ela escreveu, não? Acendeu a luz. Tá bom. Obrigado. Valeu, pode falar. Fala, Adriana. Não, hoje não tem nada não, eu só fiz as minhas anotações de estudo. Tá? Tá bom. Tá bom. Tem alguém mais para falar? Luciano? Não, eu já encerrei. Então vamos encerrar essa tarde, esse dia. E a gente só tem a agradecer, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor da vida. Muito obrigada, amigos espirituais. Obrigada aos mentores espirituais deste grupo de estudo. Obrigada. Muito obrigada.
E como nós somos pedintes, porque nos sentimos frágeis no amor, a única coisa que vamos pedir é que nos dê coragem para nos modificarmos verdadeiramente. Ajuda-nos, Senhor, a não esmorecermos na caminhada. Afasta de nós os nossos inimigos, que são orgulho e egoísmo. E permita, Senhor, que a gente tenha coragem. Muito obrigada por tudo. Ser conosco sempre, mas nos ajuda a estar conosco, a estar contigo. Muito mais do que costumamos estar. Envolve os nossos lares, os nossos amores, mas envolve, sobretudo, todos os hospitais, todos os presídios, todos que não têm um lar, todos aqueles que estão no asilo, no orfanato. Envolve com essa chama violeta, com essa luz maravilhosa que transmuta dor em luz. Todos aqueles, Senhor, que estão nos leitos de dor e todos aqueles que, de alguma maneira, trabalham para minorar os sofrimentos na terra. Ampara-os, dê-lhes bom ânimo, força e coragem, Senhor. Muita coragem para todos nós. Tem misericórdia da humanidade. Louvado seja o Cristo de Deus. Obrigada, Senhor. Não vamos cansar de repetir. Muito obrigada.